Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do CENIB Criativo. É isso mesmo, nós estamos no CENIB Criativo. Que bom que você está nos acompanhando. Espero que seja uma bênção para a sua vida essas aulas, todo esse empenho e esforço que a nossa equipe tem preparado para você. Nesse momento, eu queria pedir para você aí baixar sua cabeça, fechar seus olhos, porque nós queremos orar e pedir ao nosso bom Deus que nos dê o entendimento sobre o que Ele vai nos esclarecer na aula de hoje. Vamos lá? Baixe agora a sua cabeça, feche os olhos e oremos assim. Deus, obrigado por essa oportunidade de podermos estar na casa, na vida, de cada um dos nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo agora via nossa transmissão. Vem nos abençoar, Deus. Vem nos dar as tuas palavras, que possamos ser claros no nosso ensino da tua palavra, que muitos princípios possam vir, ser entendidos e transformar a nossa vida. Nós oramos e agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. E nesse momento, para a gente dar início, eu quero chamar o nosso Momento Quiz. Olá, agora vamos para o nosso quiz. Já pega o seu papel e a sua caneta, tá? Eu vou fazer 10 perguntinhas. Não precisa anotar a pergunta, somente as suas respostas, tá bom? Vamos à nossa primeira pergunta. A vida de uma pessoa é composta de 3 partes. Quais são elas? Você pode colocar na ordem que você lembrar, tá bom? O importante é colocar as 3. Vou repetir. A vida de uma pessoa é composta de 3 partes. Quais são elas? Agora vamos para a segunda. Dessas 3 partes, qual é responsável pelas nossas emoções? Dessas 3 partes, qual é responsável pelas nossas emoções? Terceira. Das 3 consequências das transgressões de leis espirituais que vimos na aula, cite apenas 2. Nós vimos na aula 3 consequências, mas você vai citar apenas 2, tá bom? A quarta, complete. A autoridade não é consequência do tracinho e o princípio da autoridade faz parte da tracinho de tracinho. Você vai ter que completar com 3 palavras, tá bom? Vou repetir. A autoridade não é consequência do tracinho e o princípio da autoridade faz parte da tracinho de tracinho. A quinta. Por que Deus estabeleceu autoridades para as nossas vidas? Porque Deus estabeleceu autoridade para as nossas vidas. Já? Próxima. Sobre a afirmação. Ele deve entender o propósito para o qual Deus colocou seus pais acima dele. Essa afirmação faz parte de qual princípio? Vou repetir. Ele deve entender o propósito para o qual Deus colocou seus pais acima dele. Essa afirmação faz parte de qual princípio? Sétima. O versículo que respalda que o objetivo de Deus é me transformar à imagem de Cristo. Você vai colocar somente a referência, tá bom? Não precisa escrever o versículo completo. Qual é o versículo que respalda que o objetivo de Deus é me transformar à imagem de Cristo? Somente a referência, tá bom? A oitava. Cite uma causa da rebeldia. Cite uma causa da rebeldia. A nossa nona questão. Quais são as 4 estruturas básicas da autoridade? Você pode colocar na ordem que você for lembrando, tá bom? Quais são as 4 estruturas básicas da autoridade? E a nossa 10ª pergunta é: das opções abaixo, qual é uma atitude madura que devemos cultivar? Letra A. Fazer comparações entre posição e autoridade. Letra B. Reconhecer que Deus é sua maior autoridade. Ou letra C. A pessoa que não aceita autoridade nunca será autoridade. Você vai botar a sua resposta apenas A, B e C. Não precisa copiar toda a questão, tá bom? Vou repetir. Qual é uma atitude madura que devemos cultivar? Letra A. Fazer comparações entre posição e autoridade. Letra B. Reconhecer que Deus é sua maior autoridade. Ou letra C. A pessoa que não aceita autoridade nunca será autoridade. Tá bom? Agora a gente vai fazer uma correção rapidinho. A primeira questão, a resposta é corpo, alma e espírito. Se você colocou esses 3, está correto. Não importa a ordem que você colocou. A segunda,
qual é responsável pelas nossas emoções? É a alma, tá bom? A resposta da segunda é alma. A terceira, né? A gente viu 3 consequências. Vidas destroçadas, casamentos fracassados e lares divididos. Se você colocou 2 desses 3, está correto. A quarta, que era aquela para completar. A autoridade não é consequência do pecado. A primeira palavra, pecado. E o princípio da autoridade faz parte da natureza de Deus. Então, as 3 palavrinhas para completar era pecado, natureza e Deus. A quinta, a resposta era para crescermos em caráter, para nos proteger e para recebermos direção na vida. Se você colocou algo semelhante, também está correto. A sexta, a resposta era verdades essenciais. O princípio era verdades essenciais. A sétima, que é a referência que fala que é Romanos 8:29. Somente a referência, tá bom? Romanos 8:29. A oitava era para você citar uma causa da rebeldia. Essa é uma resposta pessoal sua, tá bom? A nona, as 4 estruturas básicas da autoridade é família, governo, trabalho e igreja. As 4 estruturas básicas: família, governo, trabalho e igreja. E a 10ª questão, a alternativa correta era a letra B, reconhecer que Deus é sua maior autoridade. Muito bem, vamos agora definitivamente para a nossa terceira aula do CENIB Criativo com a nossa disciplina Princípios de Vida. E a gente vai aprender um bocado com a nossa aula de hoje, olha só, porque nós vamos começar com os 5, 6, tá? Você já pode tomar nota aí do propósito do valor pessoal que Deus tem para cada um daqueles que Ele criou. E para começar, anote aí já no seu caderno, primeiro C, capacitar, é isso mesmo. Cola lá para a gente, Lã. Capacitar, o que significa isso? Capacitar uma pessoa para o olhar mais divino, para o olhar do ponto de vista de Deus. Por que a gente fala assim? Porque nos dias de hoje, muitas pessoas estão observando, por exemplo, a vida dos outros, o trabalho dos outros, o estudo dos outros, até as conquistas que os outros têm, por um ângulo, né, por uma perspectiva humana. E Deus nos fez, então, na sua semelhança, para enxergarmos conforme a sua visão. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer nos capacitar para podermos enxergar como Ele vê. Ah, isso é impossível, pastor. Não tem nada de impossível desde que você saiba sobre a mente de Deus. E onde é que está a mente de Deus? Na sua palavra. Se nós conhecermos a sua palavra, é fato que nós também teremos uma mente, um coração, um olhar divino. Então, nessa perspectiva divina, olha só o que diz as Escrituras Sagradas. Lá no livro de Colossenses, tome nota, por favor, no capítulo 1, a partir do verso 9, diz bem assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento e da vontade de Deus, com toda a sabedoria e com todo o entendimento espiritual. Exatamente isso que o apóstolo Paulo está pedindo, que nós sejamos cheios desse Espírito, cheios dessa sabedoria, cheios dessa vontade de querer enxergar as coisas e principalmente as pessoas do modo de Deus. O segundo C, para você tomar nota aí, a gente vai correndo aqui, olha só, o segundo C, criar. Anote aí, legal? Coloca lá, Ilan, por favor. Criar um sistema de valores baseado no valor que Deus dá à nossa aparência, dá às nossas atitudes, às nossas tomadas de decisões. Então, criar esse sistema é algo importante para a gente não ficar se medindo como o mundo, né, o secular, tem feito. Olha só, definitivamente, nós precisamos parar de dar tanto valor assim para o que os outros pensam, para o que os outros falam ao nosso respeito. E nos importarmos definitivamente. A gente precisa tomar essa decisão. Você aí, eu aqui, nós que estamos aqui na equipe fazendo essa gravação para você, nós precisamos tomar essa decisão por resto da nossa vida, até a volta de Jesus. Nos importarmos com o que Deus pensa de nós. Muitas pessoas pensam assim: o meu vizinho pensa que eu sou um crente muito quadrado, ou o meu tio, o meu pai pensa que eu sou uma pessoa muito,
a desprazerosa, infeliz. Mas aí vem a pergunta: o que você acha que Deus pensa de você? É com isso que nós devemos nos importar. Então, criar esse sistema, né? Esse processo e passar a pensar e a agir, a viver dessa forma. Como Deus olha para mim, o que Ele pensa da minha pessoa e das minhas atitudes. Lá no livro de Romanos, está com a sua Bíblia aí? Abre rapidinho. No capítulo 12, no verso 3, diz: pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, mais uma vez o apóstolo Paulo traz aqui para a gente esse lembrete de Deus. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Tem muita gente pensando, né, que é algo. Como a minha mãe brincava e falava comigo, você quer ser o que a folha não marca, né? Você quer ser mais do que o que você é. Então, pare de pensar assim, deixe o Senhor te enxergar e na visão dele, nessa visão divina no qual ele te capacitou e te criou, mostrar Jesus através das suas atitudes. E aí o verso termina assim: mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, né? Um conceito responsável, acautelado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ora, Deus não te deu todas as qualidades? Eu acredito que sim. Quando Ele nos criou, quando Ele te criou, Ele não tem um poder suficiente para capacitar em tudo aquilo que nós necessitarmos ainda nessa terra? Eu acredito também que sim. Eu tenho fé que sim, que Deus nos capacita em todas as nossas fraquezas. Ele nos faz crescer, Ele nos desenvolve. Você já reparou? Você tem andado há quantos dias, há quantos meses, há quantos anos com Deus? Você já reparou desde o início que você começou, como você cresceu, né? Como você desenvolveu no que diz respeito à sua idade espiritual? Exatamente isso. Então Deus tem esse poder. Tenha fé. Cadê aquela sua fé que você tinha no princípio, no início do seu relacionamento com Deus? Tenha fé. Terceiro, C, que nos ajuda aí a ver o propósito de Deus, né, sobre o nosso valor pessoal. Confiar, mais do que nunca, coloca lá, Ilan, por favor, mais do que nunca, confiar nesses tempos, né, que nós estamos passando difíceis. Agora, praticamente, essa pandemia está saindo do nosso estado, mas está indo para outros estados do nosso país. E nós precisamos continuar confiando de que Deus tem o poder e o controle sobre todas as coisas. É Ele quem aprova e é Ele quem faz, né, suceder e acabar qualquer tipo de pandemia que exista na nossa terra. Então precisamos confiar plenamente no seu poder, confiar no propósito que foi definido já por Deus quando Ele nos criou. Como assim? Deus criou você e criou a mim semelhantemente a quem? A Ele, mas diferentemente entre as pessoas. É por isso que nós temos pessoas que gostam de café, temos pessoas que amam café e temos pessoas que não têm, né, não querem nem sentir o cheiro de café. São pessoas diferentes. Mas não podemos julgar, porque Deus criou cada uma, né, com um propósito diferenciado, e cada uma dessas pessoas é ferramenta de Deus para o seu reino. É por isso também que nós vemos muitas igrejas diferentes. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja que gosta da palavra, né, que medita na palavra, que decora os versículos. Por falar nisso, logo, logo vai vir a nossa palavra feste, já vou dizendo aqui para você. E também existem igrejas que já não dão tanto valor a isso, mas são igrejas que agem mais naturalmente com as pessoas, acolhem as pessoas, fazem caridade, levam aquela sopa lá no hospital. Enfim, cada igreja está sendo usada por Deus como uma ferramenta para buscar o máximo possível de pessoas e irmãos para aquele dia na vinda do Senhor. Então, vamos continuar confiando, porque 1 Pedro, capítulo 4, no verso 11, nos diz assim: alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma em que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. E aí o verso termina com amém. Então, se você faz, faça com toda a sua força. Se você transmite, como nós estamos fazendo aqui, transmite a palavra de Deus, transmita com toda a sua sabedoria, com toda a sua graça, mas faça. Aí eu pergunto, será que Deus nos faria de qualquer forma?
De forma nenhuma. Deus, né, como nós cantamos, é um Deus de detalhes. Ele vai ali no detalhe do seu cabelo, por exemplo. Tem pessoas que têm um cabelo lisinho, né? E aí querem enrolar o cabelo. Já tem pessoas com o cabelo, né, todo tonhonhon. Querem alisar o cabelo. Deus te fez dessa forma, porque dessa forma ele já sabia que você seria mais eficaz na obra para o seu reino. Confie. E por último, nós temos aqui, por último não, ainda temos dois. Próximo C, conceder. Vamos tentar explicar isso para você. Conceder que Deus edifique a mensagem da nossa vida. Como é que é isso, pastor? A mensagem, Deus fez para cada um, como eu disse no terceiro ponto, ela é ímpar. Né? É uma mensagem dedicada a você. A sua vida é como se fosse um cartucho, né? Ali, quem é mais antigo, um disquete, quem é mais recente agora, um link que é dedicado. Cada um tem o seu conteúdo próprio. Cada um de nós tem um conteúdo próprio. E aí Deus, então, trabalha em cima das nossas vitórias e também das nossas derrotas. Principalmente em cima das nossas derrotas. E olha só, pasmem, Deus também pega essas vitórias ou essas derrotas e ele mostra para outras pessoas, como se fosse um modelo para te atrair a conhecê-lo mais e mais. Então, Deus age sobre todas as coisas, baseado nas nossas vitórias, baseado nas nossas derrotas, né? Usando principalmente os nossos defeitos e os nossos acertos. É por isso que a palavra de Deus nos pede para que todos os dias nós tenhamos aquela paz e aquela dedicação de consultá-la, para sabermos o que é o correto, o que vem da parte da vontade de Deus. Então, deixar que Deus use nossa vida como caminho, né, para os outros o conhecerem, dizer propriamente assim: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para te servir, usa-me a mim. Deixa Deus, então, usar a sua vida de todas as formas. E agora sim, por último, o 5C, dos propósitos de Deus sobre o valor pessoal, olha só, tá? Coragem para vencer toda e qualquer amargura de Deus. Coragem, coragem. Como assim amargura de Deus, pastor? Sim, tem muita gente, principalmente dentro das igrejas, que estão amarguradas com Deus e nem sabe disso. Amarguradas porque veio com algum defeito. Você conhece algum irmão, algum amigo que veio ali com um problema especial, o seu bracinho, a sua mão não veio, né, de forma normal. E aí é fácil encontrar pessoas assim no meio da igreja que estão amarguradas com Deus. Mas olha, até nessas coisas, Deus já preparou lá atrás, como o salmista fala, que ele te fez, né, ele te costurou, te entriteceu lá no ventre da sua mãe, ele fez daquela forma, porque ele sabia que em algum momento da sua vida, esse defeito que você acha seria para a justiça de Deus, para a glória de Deus. Chamaria alguém para um encontro com Jesus Cristo. Pode acreditar nisso. Eu conheço um amigo lá da Chapada, que ele tem um probleminha na parte física dele. Mas ele não deixa de servir ao Senhor, ele não deixa de cantar ao Senhor, ele louva ao Senhor com a maior felicidade e alegria do que qualquer um outro que você possa conhecê-lo. A voz dele é uma voz assim de trovão, como a gente conhece. E você acredita? Imagina que ele já ganhou tantas pessoas para Cristo, só porque ele pega o microfone com aquele braço que não é um braço, aos nossos olhos, normal, e edifica o reino e leva muitas pessoas para conhecer Jesus? Acredite, não fique ressentido com Deus, não culpe ao Senhor. E também existem aquelas pessoas que culpam seus pais, né, por alguma deformidade ou porque passou por alguma frustração na sua infância, na sua juventude. E não esqueça, pode ser Deus trabalhando no seu caráter ou aproveitando a sua situação, que não é tão fácil de vida, para trabalhar a vida de outras pessoas. Tudo é Deus. Todas as coisas, elas são aprovadas por Deus, como o salmista fala, nada acontece, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for o Senhor quem aprova. Tá bom?
Então, tenha sempre um coração ensinável para aprender sobre o propósito de Deus para a sua vida e, acima de tudo, seja humilde em aceitar que esse valor pessoal que Deus deu para você é uma ferramenta que Ele está usando nesse momento para a vida de outras pessoas. Tome nota e não esqueça disso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso próximo assunto e anota aí porque tem muita lição para você hoje. Bom, essa mensagem, essa verdade, isso na verdade é um mandamento do próprio Deus, quando Ele nos diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus usa esse ensinamento para ensinar a um homem, e esse homem não era diferente dos demais. O único diferencial dele é que ele era um jovem rico. E o importante saber é que esse jovem rico questionou Jesus sobre o que ele deveria fazer de bom para ganhar a vida. Todos nós queremos ter a vida eterna, é verdade. Mas só que o jovem rico questionou Deus o que ele deveria fazer de bom. Ele queria comprar a vida eterna. E não se compra a vida eterna. E Jesus dá uma das melhores lições para esse jovem. Ele diz, bom, por que você me pergunta o que é bom, se só há um que é bom? E o jovem rico, bom, o que eu tenho que fazer então, Senhor? E Jesus responde para ele, obedeça aos mandamentos. E ele tem falado, mas a todos eu tenho obedecido. Então, faça uma coisa, venda tudo que você tem e dê o seu dinheiro aos pobres. E o jovem rico, a Bíblia diz que ele saiu triste e não obedeceu aquilo que o próprio Jesus tinha lhe falado. O que nós aprendemos com isso? Que o jovem rico não tinha como amar o seu próximo se ele não amasse a si mesmo primeiro. Uma das coisas que nós temos que entender, o medidor, o termômetro que vai mostrar o quanto nós amamos o nosso próximo é o quanto nós nos amamos realmente. Uma pergunta de reflexão para você. O quanto você se ama? Dê uma nota aí de 0 a 10. Você tem tido cuidado com o seu corpo, os olhos, a boca, com o que penetra nos seus pensamentos? Isso vai mostrar o quanto você se ama. O que nós temos que entender é que quando você não ama a si mesmo, vai ser difícil você se relacionar com as outras pessoas. Por quê? Se você não ama você próprio, como você vai amar o próximo? Uma coisa que você tem que mudar no seu pensamento. Para fazer uma amizade, você tem que se amar primeiro. Porque a incapacidade de você se relacionar com as outras pessoas vai demonstrar o quanto você se ama. E nessa imagem aqui que nós estamos vendo agora, essa mão cheia de tinta vai demonstrar o seu amor pelas pessoas. Por quê? Pendura lá. O amor que nós temos pelas pessoas vai transbordar, vai expandir para os demais o quanto nós vamos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus, quando ele fala que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, está nos ensinando que nós temos, às vezes, que negar o nosso ego e amar o próximo depende de quem ele seja, ok? Você tem que entender que o propósito de Deus, ele criou você de forma especial. Você faz parte do plano de Deus. E o que esse plano inclui? De você amar o seu próximo. E quando você não ama, você está descumprindo o plano de Deus na sua vida. Tudo bem? Existe um versículo que o próprio Jesus nos fala que para a gente realmente ser discípulo de Jesus, nós temos que amar o nosso próximo. Acima de tudo, ele tem que amar a Deus e tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Se você se diz discípulo, seguidor de Jesus, e não ama o seu próximo, há uma questão aí, uma dúvida no ar. Será que realmente você já é discípulo? Você já é realmente filho de Deus? Porque Deus é amor. Então, se nós temos que amar o nosso próximo, o termômetro vai mostrar se nós somos ou não filho de Deus, ok? Uma coisa muito interessante de você entender. Se o propósito de Deus é que eu venha amar o próximo, me relacionar com esse próximo, nós temos que negar todo tipo de barreira que nos atrapalhe de amar. E que barreiras são essas? São os erros, né? Aqueles valores que você pensa que está certo, mas na verdade está errado. Então vamos falar sobre alguns valores errados, né? Aqueles negativos que fazem com que você não consiga amar o seu próximo. Olha só um valor errado que você pode ter. É aquele valor de você se sentir superior ao próximo, de se achar mais do que o outro. E quando você se acha mais do que o outro, isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque você acaba sendo uma pessoa mais... Quando você se acha maior do que o outro, você comete um erro aí. Você faz com que a outra pessoa se sinta inferior e você superior. E isso não pode acontecer. Nós fomos criados todos de forma diferente, mas no mesmo nível de
integridade com Deus. Ou seja, você, eu e todos fomos criados com o propósito de amar o próximo como a si mesmo. Olha só o que, quando nós adquirimos na nossa vida valores errados, nós cometemos 3 erros. E quais são deles? Quando você seguir esse valor errado, você pode acabar sendo uma pessoa sofisticada. O que é essa pessoa sofisticada? É aquela pessoa que quer ser mais do que as outras, é aquela pessoa que quer estar sempre em destaque e coloca os demais para trás dela, quer sempre estar à frente. Você não pode ser uma pessoa sofisticada, ok? Não dizendo que você não pode estar ali no nível da moda ou qualquer outra coisa, mas que você não pode humilhar o próximo e querer aparecer mais, tudo bem? Esse é o primeiro erro que nós não podemos cometer. O segundo erro é se sentir uma pessoa superior, de querer ser mais do que a pessoa. O que é querer ser superior? É você querer se sobressair aos demais. É você querer sempre estar no alto, no auge, ok? E isso não pode acontecer. Estar acima dos outros não é algo que Deus quer que eu e você venhamos a fazer. E a terceira coisa é você se preocupar com a sua deficiência, né? Com as suas falhas. É você se sentir inferior. Isso é um erro também, é um valor que você pode estar praticando e acabando cometendo o erro de não querer amar o próximo porque você se sente inferior a ele. A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 16, que Deus nos criou todos iguais. Então, ele não vai olhar para cada um de nós pela aparência. Ele vai olhar para mim e para você pelo coração, com o que está dentro do nosso coração. Tudo bem? Uma pessoa que se sente inferior, ela demonstra algumas características que logo, logo se percebe. São elas. Ela se isola, é uma pessoa que gosta de se isolar muito, ficar sozinha. Outra, ela é muito retraída, né? Não gosta de estar muito ali em grupos, ela gosta de se sentir mais escondida. É uma pessoa tímida demais, né? Não que você não pode ser tímido, né? Eu também tenho momentos que eu sou tímido, mas uma pessoa que é muito tímida, que não gosta de estar muito ali no público, né? Em público, é uma pessoa que pode estar mostrando que tem um sentimento de inferioridade, tá ok? E isso não pode acontecer. Isso é valor errado, tá? Mas quais são os valores certos que nós temos que adquirir? Os valores certos, aqueles corretos, aqueles que realmente vão ser padrão de Deus. Um deles é você basear a sua estimativa, né? Basear o seu ponto de vista no ponto de vista de Deus. É você entender que Deus tem um ponto de vista para a sua vida. Como você faz isso? Você não vai olhar, você não vai se basear a sua vida pelo que você tem ou pelo que você é. Não é dinheiro, não é fama, né? Não são os amigos que você tem, não vai ser o status que você adquiriu, mas sim como está a sua alegria, a sua paz, o seu relacionamento com as pessoas, como está o seu viver com Deus. Isso é o medidor que mostra o quanto você ama Deus e o próximo, ok? Então, esse é um valor correto que você tem que adquirir. Basear a sua autoestima no ponto de vista de Deus, tudo bem? Outro valor correto, você saber que você é um poema de Deus. Ele criou você do pó. E adivinha? Ele ainda está trabalhando na sua vida. Ele criou você desde quando você ainda não tinha o suspirar dele. E essa criação, ele está ainda cada dia escrevendo, dia após dia. O que eu quero dizer com isso? Que você ele não terminou a obra em você. Ele não terminou a obra em cada um de nós. E é por isso que temos atributos, qualidades, algumas características que nós temos que adquirir para a nossa vida para seguirmos o padrão de Deus, o que Ele quer para a nossa vida, é o ponto de vista dele. E quais são eles? Alguns aqui que eu listei. Tem as qualidades de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5. Tem os frutos do Espírito, que você também pode adquirir para seguir o padrão de Deus. E outros virtudes que o Senhor nos ensina através da sua palavra, para que eu e você possamos estar ali dentro do padrão de Deus, baseando o poema dele, né? Ele está escrevendo, direitando ali corretamente conforme ele quer. Mas tudo isso vai depender de como você vai se doar para aprender mais e viver esse plano de Deus na sua vida, ok? E uma das coisas que você não pode esquecer, em Gênesis capítulo 1, verso 27, ele diz que Deus criou o homem e a mulher, e ele criou a sua imagem e semelhança. Então, não precisa você se comparar com os demais. Você tem que se comparar com Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança dele. Então, toda vez que você parar e pensar assim, será que eu estou vivendo como realmente Deus vive, como Deus quer? Será que
esse meu caminhar, esse meu viver, esse meu pensar está dentro dos padrões de Deus para minha vida, quando você toma esse ponto de vista real em você, quando você consegue praticar essa verdade na sua vida, você vai ver que vai ser diferente o teu caminhar com Jesus, vai ser diferente o teu relacionamento com Deus, ok? O que Deus quer é nos provar cada dia e provar realmente que eu e você somos o melhor da criação dele. E esse melhor, ele quer trabalhar dia após dia para que nós possamos ser a obra-prima preciosa dele. E agora vamos começar o nosso caça-palavras, que é a revisão e retenção sobre os 11 benefícios de se ter uma consciência limpa, tá bom? Como é que vai acontecer? Eu vou dar as 11 dicas para vocês completarem o caça-palavras e vocês vão fazer a anotação aí, vão fazer uma lista das respostas que vocês acham que estão corretas, ok? Eu vou dizer, por exemplo, dica 1, aquilo que precisamos ter para aceitar a disciplina com 10 letras. Então, vai ser a dica 1, com 10 letras, tudo o que precisa ser, o que precisa para aceitarmos a disciplina, tá bom? Então, eu vou dar as 11 dicas e depois eu venho com a resposta. Depois que eu der as 11 dicas, o primeiro que colocar a lista aí no chat, tá? Ao vivo, aí no chat da nossa aula e tiver mais correto, a equipe do CNIB Criativo vai presentear você, ok? Então vamos lá. Dica número 1. Aquilo que precisamos ter para aceitar a disciplina com 10 letras. A dica número 1. Aquilo que precisamos ter para aceitar a disciplina com 10 letras. Já? Pense aí. Dica número 2. Pontinho, pontinho, pontinho e coragem. A dissanção vinha de Deus, com 5 letras. A dica número 2 tem 5 letras, né? E é pontinho, pontinho, pontinho. Você vai preencher a palavra e coragem. O que é isso? Eu sei que a dissanção vinha de Deus, tá bom? Dica número 3. Santificação. Um sinônimo de santificação com 11 letras. Cadê o número 3? Sinônimo de santificação aqui, ó, com 11 letras. Uau! Sinônimo de santificação com 11 letras. Dica número 4. Pontinho, pontinho, pontinho. Sincero. É a marca dos discípulos de Cristo, com 4 letras. Dica número 4, com 4 letras, tá bom? É a marca do discípulo de Cristo. Dica número 5. É um sinônimo de coragem, com 7 letras. Cadê o número 5? Cadê? Tá aqui, ó. Dica número 5. É um sinônimo de coragem, com 7 letras. Dica número 6. Boas decisões, sensatez e... Pontinho, pontinho, pontinho. Você vai preencher, tá? Boas decisões, sensatez e... Pontinho, pontinho, pontinho. Com 10 letras. Dica número 6 aqui, ó. Com 10 letras. Qual é a palavra que completa a frase? Boas decisões, sensatez e... Tá? Dica número 7. Essa é bem fácil. Com 2 letras. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 fala sobre o que? Com 2 letras. Tá bom? É a dica número 7. Dica número 8. O que se fala quando alguém espirra? Com 5 letras. O que se fala quando... Essa é muito fácil. Quando alguém espirra, com 5 letras. Dica número 9. O poder para... A dica está lá em 1 João 5:10. Vai completar essa frase. O poder para... Pontinho, pontinho, pontinho. Com 11 letras. 11 letras. A dica está lá em 1 João 5:10. Dica número 10. Pontinho, 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 respondidas, tá? A dica tá em Salmo 65:2 e é no plural, com 7 letras. É a dica número 10 com 7 letras. Cadê? Número 10 com 7 letras aqui, tá bom? E a última dica, a dica número 11, pontinho, 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 em aproximar-se de Deus, com 9 letras, tá? A dica tá lá em 2 Coríntios 3:4. Tá bom? Então, se você já fez as suas anotações das 11 palavras que respondem essas dicas aqui, que a gente vai preencher agora na nossa caça-palavras, se você já tem, mande aí no chat do CNIB Criativo. Aquele que tiver acertado as 11 questões ou tiver acertado mais questões dentre essas, vai ganhar uma premiação, tá bom?
A equipe do CNB Criativo vai puxar aí no chat e vai ver quem é o ganhador. Vamos lá agora para nossas respostas. Vamos lá. A dica número 1. Aquilo que precisamos ter para aceitar a disciplina com 10 letras. Dica número 1. Você acertou aí? A palavra é maturidade. Maturidade. A palavra é maturidade. Tá bom? A dica número 1. A número 2. Pontinho, pontinho, pontinho e coragem. Ainda disse assim, que a dissanção vinha de Deus. Onde é que está o número 2? É força. Força. Tá bom? Então anote aí, a número 2, correta, força. Agora a número 3, dica número 3, tá? Era um sinônimo de santificação com 11 letras. Essa é bem difícil. Um sinônimo de santificação com 11 letras. A palavra é purificação. Purificação. Então, se você colocou purificação, você acertou. Agora, essa daqui que estava molezinha, dica número 4. Pontinho, 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 sincero. E é a marca dos discípulos de Cristo, com 4 letras. Dica número 4 era, fale aí, amor. Marca do discípulo de Cristo é amor, tá bom? A dica número 5, um sinônimo de coragem com 7 letras. Um sinônimo de coragem com 7 letras, número 5 é ousadia. Ousadia. Vamos lá. Agora a dica número 6. Boas decisões, sensatez e pontinho, pontinho lá, com 10 letras era equilíbrio. Então a gente precisa de boas decisões, sensatez e equilíbrio. Equilíbrio. Beleza? Agora vamos para a dica número 7. Permanência na... Essa daqui, se você errar, o negócio tá feio, ó. Permanência na fé. Hebreus 11:1. Tá bom? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tá bom? Dica número 8. O que se fala quando alguém espirra com 5 letras? Quem acerta? Quem acerta? Saúde! Saúde. Tá bom? Dica número 9. O poder para quê? Estava lá em 1 João 5,10 com 11 letras. Dica número 9. A palavra é testemunhar. Testemunhar, tá bom? Então você vai receber poder para testemunhar. Dica número 10. O que é pontinho, 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 respondidas? E é no plural e está no Salmo 65:2. Dica número 10 é orações, tá bom? Agora a última dica, a palavra que está faltando é confiança em aproximar-se de Deus, tá? Então nós precisamos ter confiança em aproximar-se de Deus. Se você fez, preencheu, mandou a lista aí pra gente, não esqueça, tá, de mandar lá no nosso chat, tá bom? Até a próxima e que Deus abençoe. Caneta e o seu caderno na mão, prepare-se e anote todos os tópicos que vão ser falados a partir de agora, tá? O princípio dos direitos pessoais. Permita que Deus opere e haja na sua vida, tá? Através da submissão
dos seus direitos pessoais. Mas que direitos são esses? Todo o direito que você acha que tem é comandado por Deus. Então, tudo que você achar que você pode, deve, tem aquele direito e você pode fazer, primeiro tem que ser submetido à vontade do Senhor e não à sua vontade. Vamos lá. Número 1. Identifique os direitos negados que vão lhe levar a irar-se. Tá? Quais são esses direitos? Vou dar um exemplo. No trânsito, você está ali na sua faixa e o outro motorista vem e corta na sua frente, mas você estava no seu direito. Não dá vontade de se irar? Dá, eu sei que dá, tá? Mas você tem que identificar esse direito e já entregar nas mãos do Senhor, tá? Número 2. Entregue todos os seus direitos a Jesus Cristo. Todos, toda a sua vida, tudo o que você tem, o que você é, tem que ser entregue a Jesus Cristo, tá? Número 3. Espere que Deus o prove em seus direitos. Tá? Todo o ensino, ele é totalmente fixado através da prática. Então, tudo que Jesus nos ensina, ele vai ser fixado na sua mente, na sua vida, através das provações que Deus vai permitir que você passe. Tá? Então, espere, na verdade, que Deus o prove em seus direitos. 4. Reconheça as reações de Deus sobre a perda do seu direito. Mas como? A cada vez que você entregar o seu direito, Deus vai reagir positivamente na sua vida. Esteja atento, reflita sobre isso e você vai conseguir observar. Vamos lá. Superando a preocupação. Não esqueça de estar anotando no seu caderno todos os tópicos que vão ser falados. Número 1. Submeta a ele tudo o que você possui. Tudo o que, Eduardo? Tudo o que você possui. Seu intelecto, seu trabalho, seu estudo, né? A sua casa, o seu círculo de amigos, tudo isso pertence a Deus. Então, submeta isso tudo a ele. Tá? Seu trabalho, muitas vezes você, às vezes, deixa de fazer algo dentro do seu trabalho, mas não esqueça que esse trabalho é do Senhor, não é seu. Sua casa, quando você fecha, ela diz, não, eu não quero essas pessoas na minha casa. Né? Não esqueça que essa casa é do Senhor. Tá? Seu estudo, quando você negligencia ou quando você se fecha para ensinar outras pessoas. Não esqueça, esse estudo, isso tudo que você possui é do Senhor, então submeta a Ele. Tá? Número 2. Entenda que só Ele permitirá que ocorram situações que produzam benefícios maiores no futuro, que pode ser a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Não esqueça. E número 3, agradeça antecipadamente por todas as situações que se encontram além do seu alcance. Tá? Lembre-se que Deus, ele vai colocar situações que estão além do seu alcance e que você não vai poder fazer absolutamente nada, somente esperar. Esperar e aguardar o momento certo, tá? Se submeter à vontade dele e estar atento a tudo que ele quer te ensinar nesse momento. Vamos falar então um pouquinho agora sobre amor. É isso mesmo, esse é um dos pontos mais bacanas, especiais, fundamentais da nossa aula de princípio de vida aqui no CENIB Criativo. Então, olha só, transforme, né, para a gente começar, transforme as fontes de irritações. Quem tem fonte de irritação aí? Ixi, eu tenho várias fontes de irritações, inclusive essa semana tive um bocado. Transforme essas fontes de irritações, né, em motivos para comunicar, principalmente o amor de Cristo para o mundo, para as outras pessoas. Como? Primeiramente, reconhecendo sua amargura contra Deus. Por que isso, pastor? Porque isso vai fazer você reconhecer, né, as suas dificuldades sinceramente com Deus. Isso vai demonstrar uma grande vontade sua para com Deus de ser sincero com Ele. Então, primeira coisa é você ali reconhecer suas dificuldades, né, suas amarguras
contra Deus? Falando sinceramente em oração, falando com Ele durante a sua meditação, conversando com Deus à noite, pela manhã, durante o seu dia, no seu trabalho, no seu ir e vir. Converse e seja sincero com Deus. Então, tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. Sempre que você falar com Deus, fale qual é realmente o problema. Não dê rodeios, não faça firula, né? Não fique desconversando na sua conversa e na sua oração com Deus. Vá direto ao assunto. Deus já sabe tudo sobre o seu íntimo. Dá para mentir para Deus? Rapaz, eu ainda não vi ninguém mentir. Aliás, já vi pessoas mentindo para Deus, mas com certeza Deus sabe o que está no seu íntimo. Ele não engole as suas faltas de sinceridade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, relacione as falhas das pessoas que o prejudicam. Olha só como é que é isso. Anote. As pessoas que estão prejudicando você lá no seu trabalho, na sua faculdade, quem sabe até na sua própria família. Comece a colocar ali o que essas pessoas que estão tentando te prejudicar fazem contra você. E sabe o que é o mais bacana? Agora, ore por elas. Sim, seja sincero. Primeiro você foi sincero com Deus em conversar com Ele sobre as suas preocupações, sobre as suas falhas, sobre aquilo que você geralmente não gosta de conversar com outras pessoas, mas você precisa ser sincero com Deus. E a segunda coisa é anotar e passar a Deus. Essa pessoa, aquele amigo, aquela moça, aquele rapaz tem tentado me atrapalhar. O que eu posso fazer? De que forma, Senhor, Tu podes me ajudar para que eu demonstre o Teu amor, o amor de Jesus que um dia foi mostrado para mim, para Ele, para que Ele também possa Te conhecer, ser amado por Ti. Então, relacione essas falhas e apresente a Deus. Faz parte do nosso relacionamento, em expor para Deus os nossos descontentamentos. É diferente de você chegar lá no seu grupo de amizade, de oração, na sua igreja, no seu culto, até no seu trabalho e começar a falar mal daquelas pessoas. Isso é muito doentio. Mais saudável, então, é você conversar com Deus sobre elas. E olha só o que é melhor. Deus é o único que não vai usar isso contra você. Porque imagina, você chega com um amigo, com uma amiga, com um irmão até da igreja e começa a falar daquele outro conhecido que não tem feito coisas muito bacanas para você, e daqui a pouco essa pessoa que ouviu ali a sua reclamação pode usar isso contra você. As pessoas sempre nos frustram, mas o Senhor nunca nos deixa na mão. Muito pelo contrário, Ele vai te ajudar a superar e vai te dar o próximo passo para você vencer. E sabe qual é esse passo maravilhoso? Foi aquilo que Jesus fez na cruz, Ele nos perdoou. Anote isso daí, é o terceiro. Perdoe inteiramente as falhas deles. Olha só, é completamente as falhas do seu próximo. Não importa o que o teu próximo tenha te feito. Cabe somente a você superar, para você passar de nível e perdoar. Sim, às vezes leva um pouquinho de tempo para você perdoar, até você conseguir entender tudo aquilo ali, digerir, mas quando você consegue completamente perdoar o seu próximo, seja na igreja, seja na família, isso te traz uma paz de espírito, te faz ficar mais próximo de Deus. A palavra de Deus diz assim: pois um coração abatido, ó Deus, não o desprezas. Deus não desprezará você por você clamar a Ele, conversar, orar a Ele, pedindo ajuda para que esse perdão seja completamente, devidamente feito. E jamais deixe que isso impeça de amar o seu irmão. Não permita que essa raiz, como a palavra diz, a raiz de amargura venha complicar, empretecer, manchar o seu coração. Use isso principalmente para falar de Jesus para aquele que o afetou, que o atingiu. Quando nós falamos de irritações, ou quando lidamos com esse tipo de irritações, que você tem isso diariamente, nós precisamos ter a disposição de canalizar, ou seja, de descrever essas irritações, conhecer cada uma delas e usar para o seu benefício próprio, para o seu crescimento, para o seu aproximar de Deus mais rápido. Então, que tipo de oportunidade você pode ter quando você canaliza essas irritações? Para realizar principalmente o bem. A palavra de Deus diz bem assim,
e nós não podemos parar, cessar de fazer o bem. O bem tem que ser feito, principalmente pelos filhos de Deus. Essa responsabilidade foi dada a nós por Deus. Então, não pare de fazer o bem. Supere toda e qualquer irritação que você tiver no seu dia a dia. Ponto 1. Sobre superar essas irritações. Compreenda a fonte, compreenda de onde está vindo essa irritação, né? E entenda que Deus pode ter aprovado alguma dessas irritações para provar você. Então, se Deus permitiu, é porque você pode vencê-la. 2. Agradeça a Deus pela fonte, por cada uma dessas fontes de irritação. Pense sempre assim: bom, se Deus me mandou essa irritação, é para o meu crescimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz o quê? Em tudo, dai graças. Agradeça principalmente pelas suas provações, pelas suas irritações. Afinal de contas, até estava conversando essa semana com alguns irmãos, a vida do crente não foi inventada para ser uma vida fácil. É uma vida para ser vencida todos os dias. E aproveite, então, as irritações para vencê-las e demonstrar para Deus que você está crescendo com Ele todos os dias. Ponto 3. Se a irritação despertou uma característica negativa em você, sabe o que você tem que fazer? Reconheça. Como eu disse no início, vá até Deus, converse com Ele e diga: essa irritação, Senhor, tem tirado a minha paz. E peça ajuda, peça orientações, peça até para que Deus envie pessoas para ser exemplo para você na sua vida. Seja sincero consigo mesmo, reconheça essa fraqueza e leve a Deus. Ponto 4. Se não sou responsável pela irritação, então eu estou livre para refletir, né, sobre as qualidades de Deus. Se não fui eu que fui atrás dessas irritações, então olha só, Deus te dá paz para você pensar, estudar, crescer em cima delas. É o que diz aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, ali no versículo 19, eu vou ler esse verso com você. Acompanha aí, 1 Pedro, capítulo 2. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Que vantagem há? Você até merece, né, receber esses açoites por ter cometido algo que não é correto. Continuando, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Então, se você sofre fazendo bem, isso é louvável diante de Deus. Se você vai, né, e você se submete a essas pessoas que estão tentando te derrubar, isso é louvável diante de Deus. É totalmente fora e diferente do padrão humano, que nos diz o quê? Faça o mal, derrube aquela pessoa, aproveite para fazer o mal para ela também. Não se paga o mal com o mal, diz o Senhor, se paga o mal com o bem. Continuando, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça alguma, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ou seja, nosso papel, né, a nossa esperança é nos entregarmos diariamente ao Senhor para que Ele julgue as nossas dificuldades, para que Ele nos ajude com essas irritações. E para a gente finalizar aqui esse momento da nossa aula no CENIB Criativo, aqui no princípio de vida, olha só, pureza de consciência. Agora a gente vai falar sobre ter pureza no nosso coração, na nossa consciência. E o que é isso aí? O que é pureza de consciência? É saber que a santidade de Deus não foi ofendida em pensamento ou em ação. Em resumo, é bem simples, é saber que ninguém pode apontar o dedo para você. Você já passou uma semana assim em paz? Tendo a certeza de que ninguém poderia apontar coisa alguma contra você? Você já passou assim um dia todinho pensando, se Jesus voltasse agora, Ele me encontraria com uma paz de espírito e com uma pureza de coração? Já? Vamos tentar praticar, desenvolver mais isso, agora aumentar de um dia para 2, para uma semana, quem sabe para um mês, quem sabe uma vida toda, né? Tendo essa pureza em nossas ações.
Então, em resumo, é isso, que ninguém aponte o dedo para você. Mateus, capítulo 7, no verso de 1 a 5, lá nos resume o quê? Tire primeiro o poste da sua vista, pare de julgar. Tire primeiro as consequências, os erros da sua vida, do seu coração, dos seus pensamentos, para que você então possa ser visto por Deus com essa consciência limpa. E consciência limpa nos traz benefício? Olha só, vários. Pelo menos eu tenho 11 aqui que eu vou falar bem rapidinho para você, então corre e toma nota agora. Confiança, quando você tem uma pureza de um coração limpo, né? Uma consciência limpa, olha só os benefícios. Confiança em aproximar-se mais e mais de Deus. 2, amor sincero. Quando você tem a consciência limpa, o seu amor é sincero para com todos. 3, o poder para testemunhar. O seu testemunho fala mais alto do que qualquer grito que você possa dar. 4, força e coragem. Você né, tem coragem para falar do amor de Cristo para qualquer um, para o seu chefe, para as pessoas lá do seu trabalho, para a sua faculdade, até para o seu professor de história e filosofia, que às vezes não gostam de Cristo nem do Evangelho. 5, orações são respondidas. Todas elas, sem exceção, e rápido. 6, ousadia, como eu já disse, né? Coragem. 7, saúde. Você tem saúde, você tem vigor, você tem energia, você tem alegria. Todos os dias você acorda querendo poder testemunhar Jesus, porque você tem uma consciência limpa, diferente de quem anda pecando, seja pecadinho, seja pecadão. Nós já pregamos sobre isso. Tudo é pecado. Jesus vem e passa a régua. Então, quando você tem um pecado, você não acorda bem. Você não vive um dia bem. Diferentemente de quem tem a consciência limpa. 8, purificação. 9, maturidade quanto à disciplina. Você é uma pessoa disciplinada, você não deixa ninguém né, chegar no seu pé, você já está se antecipando a todos os fatos. Não precisamos ser julgados, porque nós temos a disciplina de limpar nossa consciência. Nós não ficamos aguardando por um juiz vir nos julgar. 10, permanência na fé. É fé, mano. É ali, como né, alguns irmãos nossos falam, é unção, mano, é fé. Então você passa os seus dias crendo que Jesus vai voltar e que ele vai poder resolver todas as situações da sua vida. 11, boas decisões, bom senso, sensatez, responsabilidade e muito equilíbrio. E quais são as áreas que podem ser afetadas pela falta dessa pureza de consciência? As áreas são simples. Olha só, primeiro, Deus. Seu relacionamento com Deus cai. Sua família, você tem intrigas, brigas, vocês não conseguem se entender em família. Seus empregadores não te respeitam. Você pode abrir a boca para ler a Bíblia, mas ele não crê no que você está lendo ou falando. Seus amigos não dão nem a mínima para você. Eles não se tornam amigos de verdade seu. Parente, nem se fale. Sem comentários. Né? Se você anda pecando e seus parentes sabem dos seus pecados, isso é ruim. Professores e outros, e assim vai. Agora, ter um coração puro é marca de um cristão? É marca de um cristão maduro, é um cristão experiente. Olha só o que diz Hebreus no capítulo 5, no verso 13. Quem se alimenta de leite é o quê? É criança e não tem experiência do ensino da justiça, não pode julgar ninguém. Só é julgado. Mas o alimento sólido é para quem? É para adultos. Você já viu criança pegar um osso de galinha e comer? Não, está tomando mingauzinho. Quem rói o osso de galinha é quem é adulto. E olha só o que o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus nos fala, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. São pessoas maduras. Quem tem a consciência, coração limpo, puro. E fatores que afetam, né, cooperam positivamente para uma consciência pura. O que nos leva a ter, nos ajuda a ter uma consciência pura? Letra A, o Espírito Santo. Ele é quem nos conduz a fazer as coisas corretas. E quem nos diz que aquilo é errado ou não. Né? É uma unção do Espírito que te guia. Isso se você se mantém nele. Quando eu falo nele, é na palavra, nos princípios de Deus. B, a palavra de Deus. Hebreus,
capítulo 4, verso 12, porque ela que julga os pensamentos e julga também as intenções do nosso coração diariamente. Letra C, a luz de Cristo, né? Ter a pessoa de Cristo conosco todos os dias, temendo e o obedecendo. João, capítulo 1, verso 9, diz o quê? Que a verdadeira luz é Cristo, é Ele quem ilumina os nossos dias. Letra D, a comunhão com os irmãos. Ah, pastor, eu não gosto de ficar com o irmão, não. Eu não gosto de fazer churrasco com o irmão, não. Eu não gosto de fazer nada com o irmão, não. Cuidado, né? Ainda há pouco, o Nildo falou sobre esse isolamento. Isso é perigoso, isso é doentio. Isso é como um carvão que nos afasta do braseiro, pode nos esfriar. E Hebreus capítulo 3, no verso 13, nos fala muito bem sobre isso. Depois você pode verificar essa passagem. Letra E, exercício da obediência. É ser obediente, amigo. Se você tem um chefe, tem um diretor, tem um líder, tem um pastor, tem um padre, tem seu pai, tem sua mãe, e eles dizem que é para você fazer A e você faz B, desobediente. Letra F, obediência às suas autoridades, e aí você vai direto para o livro de Romanos, ali no capítulo 13. Então, um monte de princípios, mas o principal disso é a prática do amor incessantemente ensinada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, agora vamos falar sobre os fatores que afetam negativamente a nossa consciência. O pastor Gleice acabou de falar sobre aquilo que afeta positivamente, agora vamos falar sobre aquilo que afeta negativamente. Letra A, ouvir a carne. Isso mesmo, ouvir a nossa natureza humana. Quando você dá ouvido à sua natureza humana? Quando você segue os seus próprios desejos, quando você cede às tentações, isso é ouvir a carne, ouvir a sua natureza humana. Em Gálatas 5,16, a Bíblia nos ensina que nós devemos viver pelo Espírito Santo, porque se você viver pela carne, você vai desagradar a Deus. Então, anote aí, primeiro ponto é ouvir a carne. Letra B, ouvir os falsos profetas. 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo ensina seu filho Timóteo, né, seu filho espiritual, a ter cuidado, porque nos últimos dias surgirão falsos profetas. E olha, tem muitos falsos profetas na nossa época. Você já ouviu em vídeos de YouTube, em mensagens de igrejas, onde pastores ou pregadores ensinam coisas que vão fora do padrão de Deus. Então tem que ter muito cuidado, porque isso é falso profeta, tudo bem? Letra C, o terceiro ponto. Viver por razão humana. Olha só, você que vive pela sua razão humana, você pode estar cometendo um grande erro e afetando a sua consciência. Por quê? A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que quem vive pela carne, vive desagradando a Deus. Você não pode viver pela sua carne, porque se você viver pela carne, você está vivendo afastado de Deus, tudo bem? Quarto ponto, amigos errados. Complete comigo esse versículo. As más companhias corrompem. Muito bem, você sabe esse versículo de cor, não é verdade? Essa é uma verdade que afeta negativamente a nossa consciência, as amizades. Quando aquele seu amigo corrompe os bons costumes que você tem da palavra de Deus, isso está errado. E você tem que viver de acordo com o padrão de Deus. Cuidado, que talvez o seu amigo ou a sua amiga pode estar levando você para o buraco, para o abismo, tudo bem? Outro ponto, letra E, você não obedecer ao que Deus manda. O que é isso, não obedecer ao que Deus manda? O próprio Senhor falou que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando você não obedece, você está desobedecendo a Deus. Quando você não segue a palavra de Deus, você está obedecendo diretamente ao teu Deus, ao Senhor. Tudo bem? E a Bíblia está repleta de pessoas que obedeceram e pessoas que desobedeceram. Quem você quer ser? Essa semana eu lembrei de um homem da Bíblia, que eu até meditei junto com a minha filha, que é a história de Jonas. E Jonas tinha uma ordem de Deus, ele tinha que obedecer aquela ordem. Ele tinha que ir para uma certa cidade e acabou que ele decidiu ir para outra cidade. Ele desobedeceu. E sabe o que aconteceu? Você já conhece a história. A Bíblia diz que Jonas sofreu as consequências daquela desobediência. E você vai querer sofrer as consequências da sua desobediência? Cuide para que isso não seja um ponto que atrapalhe a sua consciência, tudo bem? O último ponto que afeta negativamente a nossa consciência é a amargura. O pastor Gleice falou muito sobre esse assunto, e quando você deixa com que essa amargura atrapalhe o seu relacionamento com Deus, você acaba pesando na sua consciência o quanto você é importante para Ele. A Bíblia diz que nosso coração não deve ver nem sequer nenhuma raiz de amargura, porque isso vai causar dentro de nós perturbação. Você anda perturbado, preocupado,
amargurado com as coisas, cuidado. Isso pode atrapalhar a sua consciência pura e de ser um cristão melhor para Deus, ok? Agora vamos ver algumas racionalizações que impedem de termos uma consciência limpa. O que é isso? É aquela razão que você acha que está certo e que, na verdade, está atrapalhando você de ter uma consciência limpa. Olha o primeiro ponto que nós temos aqui. Você pensa que isso aconteceu há muito tempo, não tem por que eu pedir perdão agora, já aconteceu há muito tempo, não vai fazer diferença alguma. Isso está errado, isso impede você ter consciência. Outro ponto. Se eu for lá pedir perdão, a pessoa pode se ofender comigo. Não, não pense assim. Não, isso não é uma razão correta de se pensar. Outro ponto muito importante. Essa foi uma ofensa pequena, não machucou não. Está errado. Se você ofendeu, independente de qual foi a ofensa, você tem que limpar isso, para que essa consciência possa estar mais tranquila. Outro ponto também muito importante. As coisas já estão bem entre nós já estamos nos falando mesmo. Cuidado. Se está pesando algo em você aí, você tem que consertar isso. Talvez a outra pessoa deixou para lá, mas se você está incomodado, você tem que pedir perdão e tem que consertar logo, logo. Outro ponto importante também. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Olha, que Satanás pensou dessa mesma forma. E talvez você possa estar seguindo nesse mesmo caminho. Todo mundo erra, não. Deus não errou, ele criou você da melhor forma. E você é a criação de Deus. Outro ponto importante. Ele não vai me compreender. Talvez ele nem me perdoe. Não se preocupe com isso. Faça a sua parte. Outro. Vou fazer isso mais tarde. Agora não tenho tempo para isso, não. Olha que a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então você tem que arrumar um tempo para fazer essa pureza de consciência aí. Tudo bem? Outro ponto. Vou ofender ele novamente se eu for lá com ele. Você talvez possa até ofender, mas você fez a sua parte. E se ele se ofender, ele vai se abrir, ou a pessoa vai se abrir com você, e talvez você conserte mais ainda o seu relacionamento com ela. Outro. Eles não são crentes. Eles não vão entender. Isso é o mais importante. Por quê? Por eles não serem crentes, é que você tem que... O dever maior é você consertar logo isso. Porque lembre-se que você é luz. E essa luz tem que brilhar. Se essa luz estiver apagada, ofuscada, tem pecado no meio. Tem erro aí. E você tem que consertar logo. Limpar para que a luz de Cristo brilhe. Tudo bem? Outro ponto importante também. É ele que estava errado. Eu não tenho culpa disso, não. Você colocar a culpa no outro. Olhe para você mesmo e veja onde foi que errou. Se não foi você que errou, vá lá e mostre o erro do seu irmão. Tudo bem? Outro, se eu me dispor a fazer isso, talvez não seja o bastante. Olha que pode ser o bastante sim. Pedir perdão nunca é demais. Tudo bem? E o último, se eu pedir perdão, vai deixar outros amigos com problema. Como que vai ficar com problema? Olha o que você tem que fazer. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Se você pedir perdão e a pessoa reagir de forma diferente, essa reação é entre a pessoa e Deus agora. Tudo bem? Então tá aí. São coisas que você tem que melhorar para que você possa ter uma consciência mais limpa perante Deus. Fantástico! Depois da nossa aula, agora nós vamos para o nosso RR. E nesse RR vai ser espada para o ar, só que de uma forma diferente. Cada uma, né, a Vivi e a Kellen, que estão aqui conosco hoje, elas vão receber cada uma 5 jogos de quebra-cabeça, no qual elas vão ter que montar o quebra-cabeça e procurar o versículo na Bíblia. Só pode procurar o versículo depois que terminar de montar o quebra-cabeça. Exemplo, elas estão com o quebra-cabeça de Gênesis 1:1. Então, a Vivi terminou primeiro que a Kellen. Ela pode procurar o versículo, a Kellen não. E assim sucessivamente. E você aí de casa pode estar também comentando se conseguiu ou não primeiro que elas achar o versículo, tá? Quem achar o versículo tem que ler primeiro, tá certo? Eu vou dar o ok para elas começarem. Meninas, tudo ok? Pode começar. E você aí de casa, vai comentando no nosso chat se você conseguiu fazer primeiro que as meninas do CENIB. No caso aqui, a gente tem uma disputa acirradíssima, porque elas não sabem o versículo e elas vão ter que procurar na Bíblia o quanto antes. Vamos lá, meninas, vamos lá. Você aí de casa pode comentar, pode mandar
aí se você conseguiu ou não achar o versículo primeiro que ela. Já fica aí, já chama todo mundo da família para participar também desse RR fantástico, no qual você vai ter que dizer qual é os versículos. Nós estamos revisando a aula dos 5, 6. Então você tem a oportunidade aí de estar, quem sabe, ganhando uma premiação aí do CENIB Criativo. Então vamos lá, meninas. Eu acho que a Vivi já tá quase terminando. Bora lá, Kellen, bora lá. Que versículo que é esse? Será que você já sabe qual é o versículo que elas estão montando? Se você já sabe qual é o versículo, comenta aí pra gente saber se você tá antenado na Bíblia. Eita, coordenação motora. Eu acho que a Kellen vai conseguir começar a procurar o versículo primeiro que a Viviane. E você aí de casa, pelo quebra-cabeça da Kellen, você já consegue procurar o versículo? Se você já encontrou o versículo, pode comentar aí embaixo pra gente. A Kellen já conseguiu e ela já está montando o versículo dela. Será que você vai encontrar primeiro que a Kellen? Encontrou? Pode falar aí no microfone, Kellen. Colossenses 1:9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Fantástico! Terminamos o primeiro versículo e a Kellen já tem um ponto. E você aí de casa, conseguiu fazer primeiro que as meninas do CENIB? Valendo o segundo versículo! Vamos lá, vamos ver quem é que vai pontuar agora. Será que é a Kellen? Será que é a Viviane? Será que é você aí de casa? Quem sabe? Vamos lá! Bora, Kellen! Bora, Viviane! Tá puxado aí. Será que você já sabe qual é o versículo? A Viviane já tá quase terminando ali de montar, hein? Eu acho que ela vai conseguir encontrar primeiro que a Kellen agora. Eu acho que agora já dá pra você aí de casa procurar junto com a Viviane. Ela já tá terminando o segundo versículo. Será que você aí de casa já tá procurando o versículo? Bora lá, a Viviane já tá procurando o versículo. Será que você vai encontrar primeiro que ela? Será que ela vai pontuar primeiro que a Kellen agora? Tá puxado pra Kellen agora, hein? Quem achar, já fala aí no microfone. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, fantástico. Terminamos o segundo versículo e nós vamos para o terceiro versículo agora. Valendo! Vamos lá, meninas. Será que aquele ali a gente já consegue montar já? Será que é Pedro? Será que é Pedro? Você aí de casa, já sabe qual é o versículo? Não esqueça de colocar os seus comentários aqui no nosso chat, viu? Quem será que vai desempatar a competição agora? Será que é a Kellen? Será que é a Viviane? Será que você aí de casa já sabe qual é o versículo e já está procurando na sua Bíblia?
Haja coordenação motora, hein? Elas estão com sangue nos olhos. Será que é a Kellen? Será que é a Vivi? Quem será que vai montar? Na sua opinião, coloca aí no nosso chat. Quem é que vai desempatar essa competição agora, hein? E a Viviane tá quase terminando de montar o versículo dela, hein? A 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ponto para a Viviane. Será que você de casa aí conseguiu encontrar o versículo primeiro que as meninas do CENIB Criativo? Não esquece de botar aqui no comentário, viu? E vamos lá para o nosso quarto versículo. E quem será que vai ganhar essa competição? Quarto versículo, valendo! A Kellen já começa ali pelo cantinho, né? E a Viviane lá pela base. É estratégia boa, hein? Vamos ver quem é que vai ganhar agora, hein? Quem ganhar esse determina quem pode ou não estar ali na frente da pontuação. E a Kellen tá na frente. Você aí de casa já sabe qual é o versículo? Será que você já tá procurando na sua Bíblia? Para qual vai sua torcida? Para Viviane ou para Kellen? Comenta aí pra gente. E a Kellen já finalizou e já está atrás do versículo. E você aí de casa também já pode procurar. E se você encontrar primeiro que a Kellen, coloca aí nos comentários. 2 Coríntios do 1:3-6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Fantástico! Você aí de casa conseguiu encontrar primeiro que a Kellen? Para qual é a sua torcida? Para Kellen, para Viviane ou para você mesmo, hein? Comenta aí com a gente. E vamos para o nosso quinto versículo. Valendo! E agora tá empatada a competição. 2-2. Quem será que vai ganhar essa competição? Coloca aí nos comentários para quem vai a sua torcida. Acho que a Viviane tá quase terminando o versículo, hein?
Kellen já terminou e ela já está procurando o versículo dela. Será que ela vai encontrar antes da Viviane terminar o quebra-cabeça? E você aí de casa, já terminou, já procurou, já achou? Coloca aqui pra gente no nosso chat. Romanos 9, 20 e 21. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a que o formou? Por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Fantástico, e esse foi o nosso RR2. E se você encontrou os 5 versículos antes das meninas, você pode colocar aí, eu encontrei os 5 antes do CENIB Criativo. E a gente pode ou não tá aí dando uma premiação para você, hein? Qualquer coisa, rebobine para revisar novamente a nossa aula. Agora nós vamos ver como obter uma consciência limpa, né? Você já parou e pensou, poxa, é muita coisa para resolver. Mas a gente vai fazendo passo a passo do que a gente precisa, principalmente do perdão, para a gente obter realmente uma consciência limpa, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa para obter uma consciência limpa, né? Pedir perdão. E o ponto 1 é, como saber a quem pedir perdão? Tá, eu vou pedir perdão, mas vou pedir perdão de quem? Como é que eu vou fazer isso? Então, tem 3 espelhos que você precisa olhar para identificar de quem você precisa pedir perdão, tá? Então, já puxa um papel e uma caneta para começar a fazer a listinha. Primeiro espelho que eu tenho que olhar é o espelho da Bíblia, tá bom? Aqui na Bíblia, você vai ser confrontado, né? A palavra do Senhor vai confrontar você, vai mostrar para você com quem é que você tem falhado, quem é que você tem ofendido para pedir perdão, tá? O segundo espelho é o espelho das memórias, as suas lembranças. Se você fechar os olhos e procurar alguém que você ofendeu, lembrar de alguém, né? O Espírito Santo está incomodando você nesse momento a botar mais alguns nomes nessa lista aí. Você precisa resolver essa situação. Você precisa pedir perdão, tá? E o terceiro espelho é o espelho das atitudes dos outros para com você. Primeiro, como os outros estão tratando você? Será que o irmão era muito de boa com você, né? Você estava tudo bem com ele e hoje em dia ele está meio de banda, está se escondendo de você, quando passa por você vira o rosto lá para o outro lado. Essas atitudes podem demonstrar que você magoou esse irmão, que você fez algo que ofendeu esse irmão e ele ainda não foi falar com você. Então, a iniciativa é sua, você precisa pedir perdão desse irmão, tá bom? Segundo ponto, faça uma lista de quem você tem ofendido, identificando a ofensa básica. Agora que você já puxou o papel, o Espírito Santo já mostrou alguns nomes para você, você vai colocar do lado desse nome aí a ofensa básica. Como assim, Gabriel? O que foi que você fez que ofendeu aquela pessoa, tá bom? Por que você tem que colocar isso? Porque na hora de pedir perdão, se você não souber do que você está pedindo perdão, você concorda comigo que soa como uma falsidade? Tá bom? Então, vai lá e identifique a ofensa básica. Poxa, eu chamei o irmão de feio, ou então eu acho que eu fiz esse irmão se sentir mal porque ele se sentiu incapaz de alguma coisa pelo que eu falei, tá bom? Então, identifique qual é a ofensa básica. Ponto 3. Organize a lista em ordem de importância, ou seja, o que eu fiz que ofendeu outra pessoa que é mais grave, esse é o primeiro da lista, é o primeiro que eu tenho que resolver, é urgente, tá? Quanto mais grave, quanto mais eu ofendi aquela pessoa é a primeira que eu tenho que correr para resolver esse problema, tá bom? Quarto ponto, para fazer uma boa lista, para limpar a nossa consciência, tá? Escolha cuidadosamente as palavras que você vai usar, tá? As palavras que você vai usar são muito importantes. Você precisa, nessas palavras, nesse roteirinho do que você vai falar com essa pessoa pedindo perdão, identificar qual é a ofensa básica. Você vai chegar lá, poxa, me perdoe, eu sei que eu ofendi você por causa disso e daquilo, porque eu falei isso e aquilo, ou então porque eu fiz você se sentir mal com isso e com aquilo, dessa e daquela forma, tá? Você precisa identificar. E suas palavras devem refletir humildade sincera e um completo arrependimento, tá?
Não vai dizer, olha, eu fiz isso, mas não, eu me arrependo de ter feito isso. Isso que eu fiz foi errado com você. Você precisa identificar e ser humilde. Olha, eu me arrependi, porque você vai estar pedindo perdão. Então, se você não está arrependido do que você fez, não faz sentido isso que você está fazendo, tá? O Espírito Santo ainda precisa trabalhar em você. No Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ou seja, use as palavras me perdoe e não me desculpe. Desculpa por aquilo ali, tá? Beleza? Tchau. Não, não é dessa forma. Meu irmão, eu sei que eu ofendi você, o Espírito Santo me incomodou, eu queria pedir perdão de você por isso. Você pode me perdoar? É assim que acontece, tá bom? E eu vou dar um exemplo ruim. Qual é a forma incorreta de fazer um pedido de perdão para quem está aí na sua lista? Primeiro, quero pedir perdão, mas você errou também. Para aí. Tu está limpando a tua consciência ou a consciência do irmão que você ofendeu? A sua, não é isso? Então você não pode chegar, tu errou também. Você vai, pede perdão, né? Demonstra humildemente que está arrependido pelo que você fez de errado. E se o Espírito Santo incomodar o seu irmão para pedir perdão de você também, ótimo. Se não, é ele com Deus, ok? Tá bom? Um outro exemplo ruim que as pessoas às vezes vão pedir perdão, dizem bem assim: se eu fiz alguma coisa errada, me perdoe. Como assim? Ele não sabe nem o que fez de errado, está pedindo perdão? Isso às vezes acaba magoando mais ou ofendendo mais a outra pessoa que precisa perdoar você. Não, me desculpa aí se eu fiz alguma coisa errada. Não, você tem que identificar o que você fez de errado. Entendeu? Se você não sabe o que é e aquele irmão está de banda com você, chegue lá e pergunte: meu irmão, me diz por favor o que eu fiz de errado. Eu preciso entender para poder lhe pedir perdão. Tá bom? Qual é a maneira certa, a atitude correta na hora de pedir perdão? Deus me mostrou e eu reconheço que errei fazendo isso ou falando isso, entendeu? E você pode me perdoar? Lembra, sempre tem que ter a ofensa básica, o que foi que você fez de errado, para aquele irmão ficar magoado ou ofendido com você, tá bom? Quinto ponto da nossa lista para limpar a nossa consciência: escolha o tempo e o método apropriado para pedir perdão, tá bom? Lembra, você vai na casa do irmão, você vai fazer uma visita, ou você vai falar pelo telefone, ou você vai encontrar com ele em algum lugar, tá bom? Nunca por mensagem de WhatsApp. O nome disso é sem vergonhice, tá? Nunca por mensagem de WhatsApp, tá bom? É uma hora conveniente para o outro. Será que nós vamos ter um tempo de qualidade? A gente vai conseguir conversar, eu vou conseguir pedir perdão, a gente vai conseguir se perdoar sem outras pessoas interromperem, tá? Então, você precisa ver se o tempo e o ambiente são propícios para o pedido de perdão. Ponto 6. Cuidados especiais quando pedir perdão. Você tem que ter na sua cabeça que os aspectos da confissão devem ser tão intensos quanto os da ofensa. Um exemplo: se você ofendeu um irmão em público, o pedido de perdão tem que ser em público. Se você ofendeu ou magoou um irmão em particular, o pedido é em particular. Ok? Tá bom? Deve primeiro abordar as pessoas que foram ofendidas. Você tem que ir direto com a pessoa que foi ofendida, tá? Evite minúcias vergonhosas. A Bíblia diz que aquilo que é feito em oculto, até mencionar é vergonhoso, tá? Então, nada de detalhes sensuais ou que cause vergonha na outra pessoa, tá bom? Terceiro, seja breve, sucinto e claro. Você tem que ser objetivo, chegar, dizer o que você fez de errado, pedir perdão, tá bom? É dessa forma que você tem que agir. Não é ficar enrolando, dando volta, porque a carne é fraca, nada disso, tá bom? Não envolva outras pessoas na confissão. Não envolva. Você confessa o seu pecado, o seu erro, né? A ofensa que você fez e pede perdão. Acabou-se. O que os outros fizeram é a consciência deles, ok? E limpe a sua consciência tão logo seja possível. Se você está se sentindo incomodado, se acha que magoou alguém, que ofendeu alguém, e você ainda está pensando se vai pedir perdão, deixa eu lhe falar uma coisa, faz logo. A Bíblia diz que você tem que fazer isso antes que o sol se ponha, tá bom?
E outra, espere Deus dar outra oportunidade para você testemunhar sobre aquele pedido de perdão. Às vezes você pede perdão e na mesma hora você conta para outra pessoa, não e tal. Espere outra oportunidade. A pessoa que você magoou pode ainda estar magoada. E se você contar para os outros, isso vai gerar mais problema, tá bom? Existem algumas situações especiais. Por exemplo, eu ofendi alguém que já morreu ou alguém com quem eu não tenho mais contato, não tenho mais como falar, tá? Essas ocasiões especiais, a gente precisa pedir perdão primeiramente de Deus, tá bom? E crer que Deus, né, vai perdoar essa situação, tá? Agora, o outro lado da moeda, eu já falei de quem tem que pedir perdão, quem tem que limpar a consciência. Agora vamos falar de quem precisa perdoar. Isso daqui é muito bonito quando a gente acha que os outros têm que nos perdoar, mas quando nós temos que perdoar os outros, a gente fica pensando, ai, como é difícil. É difícil, mas a Bíblia diz em Colossenses 3,13 assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. Anote esse versículo. Se você tem dificuldade de perdoar, você precisa meditar nesse versículo, tá bom? Devemos perdoar todos porque Cristo nos perdoou. Uma vez eu ofendi uma colega de escola e aquilo ficou marcado na minha mente porque eu não era nem crente ainda. E eu fui pedir desculpa dela, olha, me perdoa por causa disso e tal. E ela disse, tá, né? Jesus me perdoou primeiro e aquilo ficou marcado na minha mente. Eu não era nem da igreja. Você imagina, para uma pessoa que é descrente escutar essas coisas. Jesus me perdoou primeiro. O que que isso quer dizer? Tá bom? Então, a gente precisa perdoar, tá? Princípios a serem considerados sobre o perdão. Distinguir entre sentimentos verdadeiros e ofensa. Muitas vezes, a pessoa nos ofendeu de uma forma e nós sentimos que foi outra coisa muito maior. A gente precisa distinguir entre o que foi realmente a ofensa e o que nós estamos criando em cima daquela ofensa. Às vezes, nós ficamos pensando tanto naquela ofensa que a gente acha que foi uma coisa absurda e a pessoa vem, pede desculpa, pede perdão e a gente não consegue perdoar porque fantasiou muita coisa ali em cima, tá bom? Segunda coisa, se eu desconfiar de ter ofendido alguém por causa do seu comportamento, por causa da forma que ele está me olhando, porque ele está virando o rosto, atravessando a rua quando me vê, por exemplo, tá? Mas, sinceramente, eu não acho que eu ofendi aquela pessoa. O que eu devo fazer? Deve ir lá com aquela pessoa, tá? Perguntar o que foi que houve, por que está agindo daquela forma. Você precisa sempre ser o pacificador, correr atrás, tá? Porque o corpo de Cristo não pode ficar com esses problemas, essas divisões, tá? Terceiro ponto, pedir perdão somente da pessoa ofendida. Um exemplo, a mulher sentiu ciúme, né, a namorada lá sentiu ciúme do marido. A mulher sentiu ciúme do marido porque ela viu ele conversando com uma outra pessoa, uma outra mulher lá. Sentiu ciúme. A Bíblia diz que o ciúme está nas obras da carne. Então, a mulher vai lá e pede perdão do marido. A terceira pessoa envolvida não deve nem ser falada nada. Ela pecou, né? Ela pecou não, ela se sentiu mal por causa do marido. Então, ela vai lá pedir perdão dele. Não deve envolver outra pessoa. Outra pessoa não precisa nem saber o que isso aconteceu, tá bom? Como eu já falei, se a ofensa for em público, o perdão tem que ser pedido em público. Se for no particular, tem que ser pedido no particular. Se uma vez você obedeceu todo esse processo de pedir perdão e perdoar, de pedir perdão e a pessoa não perdoar você, deixa eu dizer uma coisa, isso é problema dela, tá? Eu ofendi alguém publicamente, pedi perdão publicamente, mas a mágoa está no coração daquela pessoa, ela precisa se entender com Deus, tá bom? E outra, a gente precisa aprender a confessar tudo de uma vez. Descobriu uma coisa, confessa, mas tinha outra coisa que ninguém descobriu, eu não vou falar. Pare com isso, tá? Peça perdão todo, confesse logo tudo de uma vez, tá bom? Porque isso dá oportunidade para a pessoa ofendida perdoar e processar judicialmente e emocionalmente você de uma vez só e resolver o problema de uma vez só, ok? Vamos continuar nossa aula falando sobre liberar perdão. O perdão ele está relacionado às nossas emoções, tá? E aí vem a seguinte pergunta: é possível controlar essa área na minha vida? Deus diz que sim.
Porque na sua palavra está escrito que ele não nos dá um fardo que nós não podemos carregar. Então, ele diz que sim, é possível sim você perdoar. Mesmo que alguém lhe diga ou tente lhe convencer do contrário, ou venha com uma situação, uma ideia de que esse erro é imperdoável, não caia nessa enganação. A Bíblia nos ensina que é possível ser perdoado sim. Tire a conclusão. Quantos erros você já teve e Deus já lhe perdoou e você continua vivendo e servindo e seguindo a Ele de forma santa e exemplar? Pense sobre isso. Tá? Deus manda que nós perdoemos, então, portanto, é possível sim. As emoções, elas são controladas pelo velho homem. Nós, como cristãos, somos controlados pelo Espírito Santo. Então, não podemos perder o autocontrole e a disciplina. Isso faz parte do velho homem. A partir de que você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que ser uma pessoa disciplinada e autocontrolada, com domínio próprio para seguir e controlar ali as suas emoções. A maior dificuldade da vida espiritual, qual é? Você já se perguntou qual é a maior dificuldade? Essa dificuldade é a disciplina. Mas por que a disciplina? Porque a disciplina ela força o seu corpo a obedecer uma mente controlada pelo Espírito. Isso, para Deus, é louvor máximo. Uma vez que tem a mente controlada pelo Espírito, você consegue exercitar ali o seu domínio próprio e dizer não para as tentações e propostas de Satanás. Tá? Vamos agora, anote aí no seu caderno, aspectos do perdão. Tá? Repetindo, aspectos do perdão. Tá? Tomar a atitude correta para a ofensa. Esse é o nosso primeiro aspecto. Tá? Letra A. Pergunte de Deus. O que Deus quer me ensinar com essa situação, através dessa circunstância? O que Deus quer me ensinar com isso? Tá? A atitude incorreta é você querer vingança. Tá? A atitude correta para a ofensa é perguntar o que Deus quer lhe ensinar. E a incorreta é querer vingança. Lembre-se que em Romanos 12, 19 diz que a vingança é de Deus e nós nunca devemos procurar vingança. Tá? Geralmente, quando se fala em vingança, pensamos logo em algo extraordinário, algo muito feio e bastante desordeiro. Mas pense bem, alguém fala mal de você, você pensa logo, eu vou falar mal daquela pessoa também. Alguém pisa no seu pé, eu vou pisar nos 2 pés dela, que é para acabar logo com essa ofensa e ela parar de graça. Veja bem, isso é procurar vingança. Tá? E daí, há mais casos que você possa lembrar e imaginar nesse momento. Tá? O perdão, ele tem muito a ver com renúncia. Então, vingança fora de cogitação. Esqueça isso da sua cabeça. Tá? Mas por quê? Primeiro, a ofensa não foi contra mim, foi contra Deus. Porque se eu sou de Deus, logo Ele controla a minha vida. Então, a pessoa que me ofendeu, ofendeu a Deus e não a mim. Tá? 2. Deus é um Deus de justiça. Tá? Não cabe a mim absolver a pessoa. Lembre-se, 2 observações. Perdão não é absolvição. Tá? Só Deus pode absolver. A pessoa pode ser perdoada, sim. Mas a absolvição daquele pecado, daquele erro, é Deus quem dá. Tá? Segundo, perdão é entregar à justiça o meu caso. Entregar a justiça do meu caso na mão de Deus. Não é você ir por conta própria e procurar justiça. Tá? Perdão é entregar a justiça do meu caso nas mãos de Deus. Tá? Seguindo, letra B. Agradecer a experiência. Olha só que fantástico. Agradecer aquela experiência sobre liberar perdão. Tá? 2 Samuel 16:11. Nessa ocasião, Simei andava amaldiçoando Davi quando ele estava saindo da cidade por conta da perseguição de Absalão, por conta do controle que Absalão estava tomando da cidade. Tá? E um dos oficiais do exército de Davi reclamou com Davi e perguntou: esse cão está amaldiçoando o rei? E Davi disse: se quanto mais meu filho me persegue, quanto mais esse benjamita. Se Deus permitiu que ele faça, deixe que o faça. Então, olha só que interessante,
agradeça. Davi, naquele momento, estava conformado e agradecendo aquela experiência. Estava aprendendo com aquele fato. Tá? Perdão vê o ofensor como um instrumento nas mãos de Deus. Opa, como que funciona isso? Como que Deus usa uma pessoa que vai me ofender como um instrumento na minha vida? Essa ofensa vai lhe ajudar e ela vai fazer com que você se torne mais forte, mais firme e deixe aquilo de lado, não fique amargurado nem magoado com aquele fato. Tá? Então agradeça essa experiência e utilize sempre essa opção. Veja o ofensor como um instrumento das mãos do Senhor para que você possa liberar o perdão. Tá? Perdão reconhece que a amargura não é direito nosso. Olha só, anote a referência. Romanos 12, do 17 ao 21. Tá? Perdão reconhece que a amargura não é direito nosso. Seguindo, perdão é discernir que a ofensa é um meio de Deus chamar a nossa atenção para a necessidade do ofensor. Opa, interessante isso. Aquele ofensor, aquela pessoa que está lhe ofendendo, ela também tem necessidades. E talvez ela queira só atenção, conversar, chamar a atenção, sua atenção para que você se volte às necessidades dela. Lembre-se que o ofensor ele também precisa ser amado. Tá? Aquela pessoa ela precisa também se conformar à imagem de Cristo. Perdão reconhece que o ofensor já começou a receber as consequências da ofensa. Olha só que interessante. O ofensor ele já começou a receber as consequências. A partir do fato que ele entende que ele errou e ele vai te pedir perdão, ele já começou a receber as consequências. Porque, cá para nós, é difícil pedir perdão. Tá? Perdão olha com carinho a vida do ofensor e coopera com Deus na obra dele na vida do ofensor. Onde está escrito isso? Colossenses 3,13. O Gabriel falou há pouco, eu estou utilizando novamente esse versículo. Suportem uns aos outros em amor. Tá? Olhe com carinho a vida daqueles que lhe ofendem. Assim você vai estar também amando, ajudando e fazendo com que aquela pessoa também perdoe outras pessoas. Muito bem, agora vamos para a nossa tarefa da semana. E eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Aprendemos ainda há pouco os 5 Cs do valor do propósito pessoal. Então, o que vai acontecer? Essa semana você não vai meditar, fazer uma meditação pessoal. Você vai receber essa meditação aqui, ó, do CENIB Criativo, pelos grupos, ou você pode vir pegar aqui na igreja, tá? De segunda a sexta, tem os temas, você pode meditar ou por aqui ou no caderno também. Aí, meditou os 5 dias, você mande o seu nome e ok para o número que está aparecendo aí na frente do CENIB Criativo. É bem simples a meditação, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para o número do CENIB Criativo, tá? Que a gente vai estar passando todas as informações. Lembrando, você vai receber essa meditação em PDF nos grupos que você tiver. Se você não receber, você pode estar passando aqui na igreja de preferência na segunda-feira, para você poder pegar a sua meditação, tá bom? Então, uma boa semana.